Fala galera, hoje nós temos encontro marcado, 20 minutinhos para uma revisão direcionada à Universidade Federal de Santa Catarina, parte 1. Hoje vamos tratar da Novembrada, que ocorreu no dia 30 de novembro de 1979. Bora lá, meu povo querido! Que é a Novembrada? A Novembrada, então, foi uma manifestação estudantil, né, organizada por em torno de 30 estudantes, né, que faziam parte da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, né, contra a ditadura militar que se encontrava na sua fase final. Né? Nós tivemos, então, um longo período de 21 anos, né, de repressão, de anos de chumbo, né, de ditadura militar, de autoritarismo dos nossos presidentes militares. Né? Esse período, então, dura de 64 a 85. Nós tivemos, ao longo desse período, 5 presidentes militares. O primeiro, então, Humberto de Alencar Castelo Branco, seguido, né, do famoso Costa e Silva, Médici, Geisel, e o último é João Batista Figueiredo. Com este último presidente, né, o quinto e último presidente da ditadura militar, que ocorreu então em Florianópolis, né, na Praça 15 de Novembro, né, o que a gente chama de Novembrada. Tá? Na ocasião, o presidente João Figueiredo, último dos anos de chumbo, estava em Florianópolis para inaugurar uma placa em homenagem ao segundo presidente da República Brasileira, o Floriano Peixoto, Marechal de Guerra Floriano Peixoto. Tá? Estavam lá então na Praça 15 de Novembro, em Florianópolis, e o João Figueiredo estava para inaugurar essa placa em homenagem a Floriano Peixoto. Tá? Quando os estudantes da UFSC, né, ligados ao DCE, né, ao Diretório dos Estudantes, Central dos Estudantes, resolvem então fazer essa manifestação contra a ditadura, contra, né, a homenagem a Floriano Peixoto, que era bastante autoritário, né, e contra o custo de vida, né, no Brasil nesta época. Vou fazer agora aqui um breve contexto histórico. O país encontrava-se nesse período, né, do dia 30 de novembro de 79, na reta final de uma ditadura civil e militar, que durou de 64 a 85, né, 21 anos, sendo João Batista Figueiredo o último personagem dessa conturbada história, né, parte da história do Brasil, o quinto presidente do período. Tá? É muito importante nós contextualizarmos que em 79 foi feita a Lei da Anistia, uma das principais leis que coloca fim à ditadura militar. Tá? A Lei da Anistia já estava em vigor desde agosto de 79, né? E ela concedia o perdão político a todos os exilados políticos do Brasil, né? Então, personagens como Chico Buarque, personagens como Gilberto Gil, né, Caetano Veloso, políticos, né, como Leonel Brizola, estavam então exilados em outras localidades do mundo, porque não podiam estar no Brasil, né, por supostos crimes políticos cometidos contra a ditadura. Né? Em 79, a Lei da Anistia, então, que faz uma abertura mais ampla para o final do período de ditadura, abrindo para a redemocratização, ela concede perdão aos exilados que estariam aí supostamente, né, cometendo crimes políticos durante a era da repressão. É importante ressaltar que essa lei da anistia, ela não só perdoa aqueles que supostamente fizeram crimes políticos, mas também perdoa os militares que tiveram práticas desumanas durante os anos de chumbo, né, com torturas e assassinatos, né, de opositores políticos à ditadura. Tá? Continuando aqui, gente, uma música ficou muito famosa e marcou o final da ditadura, principalmente, né, a anistia, né, o perdão e o retorno dos brasileiros a terras de Tupiniquins e Tupinambás. Eu estou falando de O Bêbado e o Equilibrista, né? Deu um aqui, ó. O Bêbado e o Equilibrista, né, escrito por João Bosco e Aldir Blanc, mas eu gosto muito dessa música na voz, né, da eterna Elis Regina, né? Caía
À tarde feito um viaduto e o bêbado trajando luto. Não vou me aventurar mais, né? Vou deixar para Elis Regina, né? Tornou-se então, acabou se tornando um hino informal da anistia, sendo mesmo chamada de hino da anistia, tá? Aqui do ladinho, ó, nesse mapinha, se vocês clicarem, aqui tá o link, né? Você vai abrir aí uma janela do YouTube e ali vocês vão conseguir escutar a música, né? Na voz dessa, né, artista perfeita, né, chamada Elis Regina. Continuando aqui, gente, vamos falar um pouco então de governo Figueiredo, né? Afinal de contas, é o presidente que estava lá na homenagem a Floriano Peixoto e acabou então, né, sofrendo com essas manifestações, né? O governo Figueiredo, o último do período militar, ele se dá início em 79, vai até em 85, quando o primeiro presidente civil não militar é eleito de forma indireta. Depois de 21 anos de ditadura, estou falando de Tancredo Neves, que nunca assumiu o cargo, né? Teve uma doença, acabou falecendo, assumiu seu vice, o José Sarney, tá? E o governo Figueiredo foi marcado por algumas questões. O retorno do sistema pluripartidarista, né? Lá em 1965, no início da ditadura, o presidente era Humberto de Alencar Castelo Branco, que institui, né, o ato institucional número 2, né, o AI-2, né, o AI-5 é o mais famoso, mas o ato institucional número 2, o AI-2, estabelece sistema bipartidário no Brasil, ou seja, o Brasil só poderia ter 2 partidos durante a ditadura. Um partido chamava-se Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido, né, dos militares, que apoiava a ditadura militar, e um segundo partido chamado MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que hoje, né, continua com essa sigla, que era o partido de oposição. Bom, a lei da anistia de agosto de 79 não só perdoa os presos políticos, mas também cria um novo sistema partidário com múltiplos partidos que começam a surgir para o jogo político democrático que segue 85, tá? Outras questões que também marcaram o governo Figueiredo foi o atentado Rio Centro, de abril de 81, né? Como a ditadura estava se findando, estava se acabando, o que acontece é o seguinte: os militares, alguns militares da linha dura, né, que a gente vai dividir os militares, né, castelistas mais moderados, linha dura, né, mais radicais. Alguns militares da linha dura, que não queriam o fim da ditadura, começaram a organizar atentados públicos, né? A ideia central, né, o objetivo central era responsabilizar a esquerda e a oposição por esses atentados, e assim eles conseguiriam produzir uma desculpa para manter-se mais tempo num sistema ditatorial, né? Aí acabaram descobrindo que quem estava fazendo aqueles atentados não eram a esquerda, não era as oposições políticas dos militares, era sim os próprios militares da linha dura, criando uma justificativa. Rafa, como é que foi descoberto isso, né? Infelizmente ou felizmente, a bomba explodiu no colo de um militar de alta patente, né? E aí ficou aquela questão: o que um militar, né, de patente considerável está fazendo com uma bomba no colo, né, num carro Puma? E aí foram descobrir que eram os próprios militares da linha dura que estavam, né, criando justificativas para a manutenção da ditadura por mais tempo. Outras questões que marcam também o governo Figueiredo, gente, é o fim do milagre econômico, muito famoso no governo Médici, né? O milagre econômico, a gente, produziu aí até 17% do aumento do PIB nacional. Agora, esse milagre econômico só foi possível com arroxo salarial, ou seja, diminuindo o salário das classes trabalhadoras, né? E o Estado brasileiro contraindo diversos empréstimos internacionais, também do FMI, né, principalmente do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Bom, agora em 79 e 85, governo Figueiredo, agora acabou o milagre econômico e a conta veio. A conta dos empréstimos para produzir um milagre econômico vieram, né? E o que vai acontecer na economia brasileira? A economia brasileira vai entrar em colapso após o fim do milagre econômico, né? É esse colapso, essa forte crise econômica inflacionária que marca já o governo Figueiredo e que vão se seguir aí no governo Sarney, no governo Fernando
Fernando Collor e só vai ser solucionado em 94 com o plano real, né, do presidente Itamar Franco. Tá? Na tentativa de controlar essa crise econômica, né, o Figueiredo vai criar o terceiro PND, ou terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que não teve muito sucesso, a crise veio, né, cada vez mais forte. Na minha visão, na minha humilde percepção, né, um dos eventos mais importantes que marcaram o governo Figueiredo foi, sem sombra de dúvida, o movimento das diretas já, entre 1983, data em que eu nasci, e 1984. Né? Trata-se de uma medida parlamentar, né? Uma proposta de emenda constitucional, né? Que foi então desenhada e proposteada por um deputado federal chamado Dante de Oliveira. Quando a população brasileira descobriu, né, que estava para ser aprovado ou não a medida de Dante de Oliveira, que exigia eleições diretas para presidente da República no Brasil, o povo sai às ruas para pressionar o Congresso, se solidarizar com a medida Dante de Oliveira e fazer uma pressão para que ela fosse aprovada. Né? E mesmo com todas as manifestações em 84, né, milhões de pessoas nas ruas pressionando e pedindo diretas já, elas não ocorreram. Né? A primeira eleição após a ditadura ocorreu em 85 e ela não foi direta, ela foi indireta, ou seja, um colégio eleitoral, né, elegeu Tancredo Neves para ser o novo presidente da República. Né? Não foi o voto direto da população. Tá? Como nós estávamos falando de uma homenagem a Floriano Peixoto, eu achei interessante trazer para vocês aí um pouco sobre o governo Floriano Peixoto, né, quando se inicia a República no Brasil, nos primeiros momentos da República do Brasil, chamada de Primeira República ou República Velha. A República no Brasil é instaurada em 15 de novembro de 1889, lá no Rio de Janeiro, né, com o Marechal de Guerra Deodoro da Fonseca, o cara de maior patente do Exército Nacional, proclamando a República nesse 15 de novembro. Tá? Floriano Peixoto, né, se torna o segundo presidente da República Brasileira. O primeiro é o Deodoro da Fonseca, né, o marechal que proclamou a República. O segundo é o Floriano Peixoto, que assume a presidência após a abdicação, né? Após Deodoro da Fonseca abrir mão de ser o presidente da República em 1891, mesmo ano da Constituição Republicana, né? É a segunda Constituição do Brasil, a Constituição de 1891, e a primeira republicana. Tá? O governo Floriano Peixoto foi marcado por duas grandes revoltas que acabam se unificando no estado de Santa Catarina, né, ali na região litorânea a Florianópolis. Eu estou falando de uma revolução gaúcha, né, do Rio Grande do Sul, chamada Revolução Federalista, de 1893 a 1895. Revolução Federalista, né, entre chimangos e maragatos, né, entre lenço vermelho e lenço branco, federalistas e liberais, né? Federalistas e republicanos, tá? Os republicanos usam lenço branco, são os chimangos, e os republicanos são lenço branco, né? São chamados de chimangos, e os federalistas são lenço vermelho, são chamados de maragatos, né? Também conhecido como a revolta da degola, porque havia a prática de não fazer prisioneiros, certo? A Revolução Federalista acaba então se unindo à segunda revolta da Armada, que ocorre ali em 1893 a 1894, né? A revolta da Armada é uma revolta da Marinha do Brasil, comandada por Custódio de Melo, né? O almirante Custódio de Melo já havia produzido a primeira revolta da Armada contra o Deodoro da Fonseca e agora vai fazer uma segunda revolta da Armada contra Floriano Peixoto. Tá? Qual que é o argumento do Custódio de Melo para produzir a segunda revolta da Armada? É simples. O artigo 42 da Constituição Brasileira de 1891 dizia o seguinte: nos 2 primeiros anos de mandato, o presidente renunciou, tem que chamar nova eleição. Agora, depois dos dois primeiros anos de mandato, o presidente renunciou, assume o vice. Tá? Como o Deodoro da Fonseca renunciou em menos de um ano de presidência,
né? Esse artigo da Constituição dizia, tem que chamar nova eleição. Mas não foi chamado nova eleição. Acaba assumindo de forma quase que arbitrária o Floriano Peixoto. E qual que é o argumento utilizado pelo Floriano Peixoto? Não, mas o Deodoro também não foi eleito por voto direto. O Deodoro foi eleito pela Constituinte, pelo colégio eleitoral que compõe a Constituinte. Né? Então eu, como vice, também vou assumir sem eleições diretas. Né? E fica essa briga entre a Marinha e o presidente Floriano Peixoto. Né? Pode assumir antes de 2 anos? Não pode assumir antes de 2 anos. Há indícios de que o almirante Custódio de Mello queria, na verdade, conquistar a presidência, não conseguiu, resolveu fazer a segunda revolta da Armada, tá? Aqui, gente, é que essa cidade que a gente vai passar férias, né, chamada Florianópolis, ganha esse nome em 1894. Antes de 1894, essa cidade, né, chamava-se Desterro, né, Nossa Senhora de Desterro. Só que eles resolvem modificar o nome da cidade em homenagem a Floriano Peixoto para Florianópolis, pelo fato do Marechal Floriano Peixoto, segundo o presidente do Brasil, ter abafado essas revoltas, a Revolução Federalista e a Revolução da Armada. Né? Isso acaba dando ao Floriano Peixoto a alcunha de Marechal de Ferro por ter controlado essas 2 revoltas. Continuando aqui, gente, vamos voltar, né, para um fuzilamento que houve aí no fim dessa revolta da Federalista com a revolta da Armada. Né? Em decorrência da Revolução Federalista, foram fuziladas 298 pessoas ligadas à Revolução Federalista sob o comando do coronel Antônio Moreira César, que estava, na verdade, atendendo às ordens do Floriano Peixoto, que obviamente mandou fuzilar essas pessoas para controlar a revolta federalista. Tá? Esse é um dos motivos do porquê os 30 estudantes do DCE da UFSC, né, fizeram essa manifestação contra, né, a homenagem que o Figueiredo iria prestar a Floriano Peixoto. Né? Não era um presidente muito bonzinho, Floriano Peixoto, ele era um cara bastante durão, né? Marechal de Ferro, fuzilador, né? E os estudantes estavam lutando contra a ditadura, estavam lutando contra a homenagem que estava sendo feita a Floriano Peixoto devido a esse, né, fuzilamento, e também estavam lutando, né, havia na bandeira de luta, né, uma exigência por melhores salários, né, e devido ao alto custo de vida, né, nesse período. Continuando aqui, então, para nos concentrarmos melhor na novembrada. A mobilização estudantil capitaneada pelo DCE da UFSC insurgiu contra o general João Batista Figueiredo. Naquele fatídico 30 de novembro, uma placa seria inaugurada na Praça 15 de Novembro, em homenagem, então, segundo o presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Além do descontentamento, o protesto também teve como principal motivação o aumento do custo de vida, né, devido a essa crise deixada pelo fim do milagre econômico, como eu comentava no início do vídeo. A novembrada transformou-se rapidamente num símbolo de resistência e enfrentamento contra a ditadura e a repressão militar. Tá? Bom, como é que foi o desenrolar, né, disso tudo? Tá? A prisão dos estudantes que foram lá fazer manifestação. A manifestação foi abafada rapidamente pela Polícia Militar de Santa Catarina, resultando em confusão, violência e principalmente na prisão dos estudantes Adolfo Luiz Dias, Hamilton Alexandre, o mais importante, o mais lembrado deles, Geraldo Barbosa, Lígia Giovanella, Marise Lipel, Newton Vasconcelos Júnior e Rosângela Coerch de Souza, né, que foram indiciados enquadrados pela Lei de Segurança Nacional, uma lei que era utilizada pelos militares durante a ditadura para justificar qualquer prisão, né, sem habeas corpus, qualquer prisão arbitrária, né? Mas essas pessoas aqui estão, né, articulando contra a segurança do país, então devemos prendê-las sem justificativa, né? Então é justificativa para prender todo mundo. Outras manifestações
começaram e se seguiram após esta primeira, que levou à prisão dos estudantes. Né? Foram organizadas, então, nas semanas seguintes, várias manifestações exigindo a libertação dos estudantes que estavam presos. Alguns contaram com até 10 mil pessoas nessas manifestações, que para o período, né, é considerado bastante gente. Tá? A TV Cultura e a TV Catarinense, que fizeram a cobertura completa, né, das suas reportagens do evento, tiveram seu material apreendido, ou seja, os militares apreenderam, né, as filmagens, né, e a reportagem dessas televisões, para não deixar isso, né, essa informação vazar pelo país, o que poderia trazer problemas para os militares. Feito! Ficamos assim, até o próximo vídeo. Abraço!